Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os campos de proteções, né? Que geralmente aparecem em alguns livros espirituais, também alguns relatos de projetores astrais, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esses campos, né, de força ou campos de energia. Para que eles servem, né? Porque eles são criados, né, e tudo mais. Bom, pessoal, a função básica de um campo de força é de proteção, né? Nós sabemos que nossa aura ela é permeável, né? E ela pode captar energias ao nosso redor, tanto energias positivas quanto energias negativas. Então, quando você está com essa aura meio que exposta, você está, né, vulnerável a esse tipo de energia, né? Então, pessoas que têm um certo conhecimento, os iniciáticos, ocultistas, apometras, eles têm esse costume de criar campos em torno de si para se proteger desse tipo de energias nocivas, né? Porque, infelizmente, pela nossa condição evolutiva, a gente não está com o nosso padrão vibratório lá em cima, não é verdade? Né? A gente tem nossos dias ruins, né? Nossos dias de estresse. Às vezes ficamos com raiva de uma pessoa, ficamos tristes, até com uma certa depressão. E quando isso acontece, nosso campo áurico ele dá uma atrofiada e ele fica mais suscetível, né? Mais permeável a esse tipo de energia. Então a solução temporária, né? Porque não é uma coisa que vai resolver seu problema, mas que ajuda bastante são você criar campos de força em torno de si. Porque quando você cria um campo em torno de si mesmo, quando você utiliza energias de dimensões mais altas, energias mais elevadas, você acaba criando uma proteção em torno de si mesmo, né? Em torno da sua aura. Então o que acontece? Quando o seu padrão vibratório abaixa, essa aura enfraquece, né? Você naturalmente vai começar a captar energias negativas do entorno. Mas só que devido ao campo de energia em torno de você, essa energia não consegue penetrar, mesmo você estando com seu padrão vibratório baixo. Por causa da barreira, né? Que impede ele dessas energias penetrar e ser absorvido pela sua aura. Para você ter uma noção melhor do que eu estou dizendo, imagina, pega um imã, né, um imã bem grande, e coloca em torno de cima fuligem de ferro, uma certa distância. O que acontece se você pegar o imã e colocar no centro dessa roda de fuligem de ferro? O imã vai atrair, né? Porque é da natureza do imã atrair objetos metálicos. Então é algo similar a isso que acontece conosco. Quando a gente fica com a vibração baixa, imagina que a gente está cercado dessas energias, mas quando a gente está com um padrão bacana, elevado, essas energias não conseguem penetrar. Mas quando a gente cai a nossa vibração, essa energia começa a se captar pelo nossa aura, né? Como se fosse um imã, né? Então é uma coisa até natural, né? Uma coisa até física natural. Mas se tu pegar esse imã, né, do exemplo, e colocar uma proteção energética em torno específica, que impede que as ondas, né, magnéticas do imã não atravesse o campo de energia, fazendo assim com que aquela animalha de ferro não consiga penetrar no imã, grudar no imã, por causa da proteção que tem em torno do imã. Então, o princípio básico de um campo de força é esse. Ele meio que compensa a sua fragilidade energética, né? É um recurso muito usado tanto pelo espírito das trevas quanto pelo espírito da luz, né? Porque, como eu falei, na condição de ser humano que nós temos hoje, e pelo padrão evolutivo, a gente não consegue estar com a vibração todo o tempo elevado, né? Por mais que a gente faça limpeza energética, meditação, reiki, yoga, sei lá, toma um banho de mar,
mais cedo ou mais tarde nossa vibração vai cair, porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito, tá entendendo? Então os campos de força é um recurso, digamos assim, de emergência, né? Ele meio que compensa a nossa falta de força, né? De vibração elevada, né? Porque a gente não tem como a gente estar com padrão elevado todo o tempo, né? Afinal a gente está encarnado, né? Um mundo, né? A sociedade complicada, né? A gente tem que trabalhar, tem estudo, tem a família, às vezes tem doença que nos ataca, tem uma série de coisas, né? Fora os espíritos que ficam enchendo o saco e tal. Então esses campos eles são muito bons para isso, eles são como muletas psíquicas, né? Então, basicamente essa é a função de um campo, né? De proteção, mas não existe só campos de proteção, existe campos de invisibilidade que são criados por magos. Existe campos de coesão molecular, existe campos de deflexão da luz, existe campos de para provocar como se diz, claustrofobia psíquica, né, que são já nesse caso já é usado para o mal. Então o campo de força ele é usado para vários aspectos, né? Mas o objetivo principal do campo é proteção, né? E que jeito é esse campo, né? Bom, o campo ele pode ser criado por espíritos, né? Por um ou mais espíritos ou por você mesmo, né? E só basta você mentalizar um campo se formando em torno do seu corpo físico, no formato oval, né? Usando a sua própria mente, né? E o tamanho do campo, o tamanho padrão de um campo de proteção, ele é em média 1 metro de distância do seu corpo físico, né? A partir da superfície do seu corpo físico, né? Ou seja, 1 metro de largura, né? E a cor do campo vai depender de você, mas como o objetivo principal é proteção, existem 3 cores que são mais indicadas. A cor azul, né, que ele vai bloquear energias emocionais negativas. A cor amarela dourada, que vai bloquear energias mentais negativas. E a cor branca, que ele pega os dois, né, como se fosse uma cor coringa, né? Ela serve tanto para proteção de energias mentais quanto de energias emocionais. Então, a cor azul, ou amarelo dourado ou branco são as melhores, mas indicadas para proteção, né? Você mesmo pode criar seu campo, né? É recomendado, pessoal, que quando você for criar seu campo, que você reforce esse campo pelo menos uma vez por dia, né? Você pode criar e tirar 5 minutos do seu dia. Cria um campo a partir do topo da sua cabeça, envolvendo todo o seu corpo, como se fosse uma cúpula, né? É recomendado que você faça isso assim que você acordar, porque você vai iniciar seu dia, né? Você vai trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa. Então aquele campo ele vai tancar muita energia negativa que você absorveria naturalmente, mas como você tem aquela proteção, ele bloqueia boa parte daquela energia e dependendo da força do campo, ele pode bloquear até 100% da energia, dependendo da força que você empregou e da energia que você utilizou, né? Então os campos de força eles são muito bons para isso, né? Eles são muito bons também para evitar processo de vampirismo, né? Porque o espírito ele não consegue ter acesso à sua mente por causa do campo de força, né? Se tem um espírito sugando você porque você não criou o campo de força, ou o campo de força foi criado de forma muito fraca, né? Porque não basta só 10 segundos de mentalização, você tem que mentalizar no mínimo durante 5 minutos, né? Uma dica que eu dou para vocês, que é até um truque inicial que eu aprendi, se você tiver um espelho grande, sabe aqueles espelhos de 1 metro, você fique de frente desse espelho e você mentaliza esse campo sendo criado em torno de você, a partir do topo da sua cabeça, né? Porque quando você olha para o espelho, você consegue fixar a sua imagem.
você não precisa mais ficar mentalizando a sua imagem. Então aquela energia que seria dispensada pela visualização da sua imagem, você vai concentrá-la para focar exclusivamente na criação desse campo. Tem uma dica que eu dou para vocês: usar espelhos quando você for criar os seus campos de energia, né? Como eu falei, o campo você cria para você mesmo ou por um ou mais espíritos, né? Raramente um campo de força é usado para o mal, porque a maior parte da função desses campos são de ajuda, né? Em vez de prejudicar as pessoas, né? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Esses campos são muito bons, eles podem auxiliar na proteção de diversas formas, invisibilidade, deflexão da luz, coesão molecular e vários outros, né? Então não tem muito mistério, né? É como, por exemplo, como qualquer artifício de proteção. Por exemplo, o policial usa um colete à prova de bala. Por que ele usa? Ele sabe que de forma natural ele não consegue tancar uma bala, né, no peito, porque ele não tem um peito de aço. Então ele usa o quê? O colete. Você anda no carro blindado, você sabe que um carro normal ele não consegue tancar uma bala de um fuzil ou de uma bazuca, por exemplo. E um carro com uma forte proteção, uma forte blindagem, ele consegue tancar até tiro de fuzil, né? Porque a gente naturalmente não consegue se proteger 24 horas, né? Porque a gente é ser humano, pessoal, a gente está sujeito a altos e baixos. Não tem como você manter uma vibração de amor, de, né? Sabe, de pureza. Não tem como você manter a pureza 24 horas, né? Por mais que você faz limpeza, medite, se conecte com o seu eu superior, ajuda muito a você manter por bastante tempo essa sintonia, mas mais cedo ou mais tarde, pode ter na certeza, ela vai cair. E quando ela cair, você cria esse campo em torno de você que vai ajudar muito a tancar energias negativas. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Essas são as informações que eu queria passar para vocês sobre os campos de força, né? Para que ele serve, como criar, né? As cores que você pode estar usando. E até o próximo vídeo.